Um tema que sempre que eu fiz parte da trajetória filosófica de Russell, Bertrand Russell, é as questões do ceticismo, não é? E aqui eu não gosto de colocar em algum. Uma vez eu participei de uma banca não, de uma conferência, né? Era um simpósio. E, e me trouxeram para eu debater o pensamento de Russell, ceticismo, e eu fiquei com o tema ceticismo e a sua posição teórico-filosófica, a anteposição das ideias que se vinculam ao sobrenatural. Vamos colocar assim. E para se discutir isso, a primeira coisa que você tem que começar a entender não é tomar para si uma responsabilidade de explicar Russell a partir do seu engajamento pelo campo do materialismo, pelo campo também da dialética. Não é necessariamente por aí. Mas é importante se analisar como Russell entende a percepção, como o filósofo, um homem de uma sensibilidade intelectual extraordinária, se depara com as questões que são muito caras, as questões sociais, o pacifismo, a questão da guerra, o uso da energia nuclear, que eram discussões, grandes discussões que o filósofo de alguma forma estava envolvido. E é importante também a possibilidade de falar o que tiver de falar na hora que tiver de falar. O que é isso? Bertrand Russell era um sujeito, era um intelectual que buscava o engajamento naqueles temas que ele considerava importante. E é importante aqui também colocar que nesse cômputo, mesmo ele sendo um cético, ele não perdeu de forma alguma a sua grandeza humana. Porque um dos riscos do ceticismo é tornar o homem árido. Um homem. Isso corre risco, tornar um homem árido, um homem que rejeita as emoções. Um homem. Isso não é generalizando, mas são riscos. Quando o sujeito se apresenta de forma muito cética, o ceticismo é muito forte nele, ele tende a viver uma vida que não é generalizando, mas ele pode incorrer no risco de se tornar uma pessoa insensível com as coisas do mundo, com a beleza da criação. Então, mas o caso do filósofo Russell está diretamente vinculado aos papéis que o pensamento religioso, de alguma maneira, exerceu no Ocidente. Não é? E para ele, as razões que explicam a beleza do homem no sentido de se voltar para o bem, é a capacidade que o homem terá de se engajar, de se tornar útil nas discussões que são grandes. Por isso que para o filósofo ele precisaria até mesmo dar esse exemplo nas suas construções filosóficas vinculadas aos temas como a educação, a liberdade do homem, a liberdade do indivíduo, a liberdade da expressão, a possibilidade do homem dizer o que pensa e ser responsável também pelo que pensa. E é lembrando também que essas colocações do filósofo e essas construções que saem do materialismo, esbarram numa contraposição a um espiritualismo, que tenta, de alguma maneira, corrigir o positivismo. Porque os espiritualistas, de alguma maneira, eles não eram totalmente contra as ideias positivistas, porque eles reconheciam aí um avanço do conhecimento, da interpretação da ciência e do conhecimento. O que eles colocavam como argumento era o exagero nas questões materiais e que torna esse homem cético e esse homem cético se tornar um homem sensível. E Russell não, Russell vem a reafirmar os postulados anteriores do positivismo com a linguagem. E é importante colocar que outro ponto importante na contraposição do pensamento de Russell é exatamente a liberdade de expressão e
a ideia, a possibilidade de rejeitar e a possibilidade também de rejeitar tudo aquilo que a lógica e tudo aquilo que a lógica e o experimento científico não puder comprovar. E aí ele está se apresentando como um controverso, um filósofo controverso, mas especialmente um filósofo radical nas concepções da lógica e na natureza da percepção do conhecimento. Nós vamos continuar, porque esse tema é muito complexo e vamos destrinchar aqui essas colocações que fizemos, tá bom? Continuamos.